Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa espírita que trabalha a chegada do mundo de regeneração, a era do espírito na humanidade terrena, através das informações e da prática do Espiritismo. No programa de hoje, iniciamos com o Perguntando e Aprendendo, que é feito por você, que envia as perguntas, tira suas dúvidas. Na sequência, nós temos a entrevista realizada por Orson Peter Carrara e desta vez com a educadora Lúcia Moisés, que vai falar sobre visão espírita e científica do autismo. Na poesia espírita, vamos destacar os poetas Galba de Paiva e Alfredo Nora, que retornam através da mediunidade de Chico Xavier. Nos 90 segundos de reflexão, temos o tema Enxugue Suas Lágrimas. E lá no final do programa, no Entendendo com o Espiritismo, vamos conversar tentando responder uma pergunta: é possível ser feliz? Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo é o quadro feito por você, que já está vendo aí na tela os canais de comunicação do nosso programa para que você possa enviar a sua pergunta e não ficar com dúvida. Então envie e nós teremos aqui o prazer de trazer a resposta à luz da doutrina espírita em próxima edição. Hoje nós abrimos o Perguntando e Aprendendo com a pergunta enviada pela Silvana Araújo, que é lá de Maceió, no estado de Alagoas. Ela pergunta: por que carregamos tanta mágoa e ressentimento, tendo muita dificuldade em compreender e perdoar? É porque nós ainda cultivamos muito o orgulho. O orgulho é um grande problema que enfrentamos aqui na humanidade, e não é de hoje, mas que continuamos a enfrentar. E é muitas vezes por orgulho que não reconhecemos o próprio erro. É por orgulho que não queremos pedir desculpas. É por orgulho que não exercemos o perdão das ofensas. Portanto, nós temos aqui uma questão moral de profundidade e que o Espiritismo mostra que precisamos combater através da educação, desenvolvendo a humildade, que é exatamente o contrário do orgulho. E é uma questão muito nossa, não é dos outros, porque eu é que preciso pedir desculpas quando for o caso. Eu é que preciso estar aberto para receber o pedido de desculpas de outra pessoa. Para isso, tenho que baixar meu orgulho. Tenho que trabalhar comigo mesmo a humildade, essa virtude muito importante
e que tem muitas vezes feito falta para o melhor relacionamento entre nós, os seres humanos. Portanto, essa questão de carregar mágoa, ressentimento e até mesmo o desejo de vingança, tudo isso está ligado a esse vício moral que é o orgulho. Para combatê-lo, temos que desenvolver em nós a virtude moral que é a humildade. E lembrando que o perdão das ofensas faz parte do Evangelho, é um dos ensinos de Jesus, está lá na famosa oração do Pai Nosso e que nós espíritas precisamos exercer, porque o Espiritismo tem por base o Evangelho, o Espiritismo é uma doutrina cristã e não podemos esquecer disso. Então, vamos combater o orgulho, desenvolvendo a humildade e aí parar de ficar carregando mágoa, ressentimento, esses sentimentos muito negativos que fazem mal para nós mesmos, para conseguirmos então exercer a humildade, a fraternidade, a solidariedade que Deus, nosso Pai, espera de nós. Continuando perguntando e aprendendo, vamos passar agora a palavra ao Pedro James, que é lá de Palmas, Tocantins. Ele enviou a seguinte pergunta: qual é o motivo, qual é a causa que leva tantos jovens a se entregarem ao sexo sem pensar nas possíveis consequências? Isso não é de hoje, mas é fato que nesta atualidade, talvez até mesmo por causa dos meios de comunicação muito ágeis e universais, nós estamos realmente assistindo boa parcela da juventude entregue aos desvarios do sexo. E temos visto isso por parte de muitos jovens influenciadores da nossa sociedade, sejam eles artistas do campo da música, sejam eles chamados influenciadores digitais, por causa do uso das redes sociais e do YouTube, enfim. Então nós temos realmente assistido muitos jovens serem protagonistas de escândalos no campo da sexualidade e vivendo como se nós só pudéssemos viver praticando o sexo. Mas isso não é a verdade, porque nós não somos o corpo, nem somos movidos exclusivamente pelo instinto. Somos espíritos imortais, reencarnados, e que temos inteligência, consciência de nós mesmos e livre arbítrio. E temos que entender da necessidade do autocontrole, da autodisciplina no campo sexual, como em qualquer outro campo. Por exemplo, só para darmos aqui realmente um exemplo, o da alimentação. Todos nós sabemos que se nos alimentarmos em excesso, vamos prejudicar o nosso corpo, o nosso organismo. Ora, viver apenas e tão somente pelo sexo é um desgaste energético muito grande, e não apenas corporal, biológico, mas também psíquico, psicológico, porque se o sexo dá prazer, não é ele que preenche efetivamente a alma. E temos visto então parte da juventude ligada muito ao sexo pela falha que temos cometido na educação moral das novas gerações, de não entregar a eles uma visão mais nobre da própria vida, uma visão espiritualista de si mesmo e dos outros. E o Espiritismo veio justamente fazer isso. E aí, com esse entendimento de que não somos o corpo, mas a alma ou o espírito,
e que vamos prestar contas perante a lei divina do que estamos fazendo, do corpo e das nossas energias. Então é preciso sim trabalharmos, e de forma urgente, a educação para que todos nós, não apenas os jovens, compreendamos a necessidade da disciplina, do controle das energias sexuais e do respeito ao outro, enquanto ao ser humano, porque ninguém aqui na Terra é objeto sexual. Nós somos seres humanos, espíritos reencarnados e precisamos aprender a respeitarmos-nos. Um apelo aqui aos pais e aos educadores de uma forma geral, porque precisamos educar para o uso do sexo de forma responsável e com esse objetivo maior de que a vida continua no depois da morte e que somos responsáveis por aquilo que fazemos com o nosso corpo e também com as nossas energias. Bem, vamos agora responder a Dinara Esteves, que é lá de Blumenau, Santa Catarina. Ela indaga: em tempos pós-pandemia, como fazer para que colaboradores e frequentadores voltem presencialmente ao centro espírita? É fato que, pelo longo período da pandemia e fechamento dos centros espíritas, que passaram a trabalhar de forma online, é fato que agora que houve a reabertura, um controle da pandemia e a volta das atividades presenciais no centro espírita, que muitos frequentadores e também colaboradores se mantiveram afastados por N motivos, por N razões. E não é fácil retomar as atividades presenciais depois de muito tempo do centro espírita estar com as suas portas fechadas. Os dirigentes precisam se conscientizar, primeiro, que vão ter que ter paciência e perseverança no trabalho de divulgação das atividades do centro espírita para colher os frutos, chamando de retorno frequentadores e colaboradores. Mas como nem todos vão retornar, também os dirigentes espíritas precisam entender que agora é o momento de formar novos cooperadores, novos trabalhadores para o centro espírita. E que as atividades online não podem ser sumariamente descartadas só porque voltou-se às atividades presenciais. Hoje nós temos que entender que a internet, com todas as suas ferramentas, ela veio para ficar. É um novo modo de realizarmos estudos. Os grupos online de estudo, os grupos dentro de um WhatsApp, por exemplo, e assim por diante. E tem também o modo híbrido de fazer a reunião pública. Você vai ter o público presencial lá no auditório, mas poderá estar transmitindo a palestra através da internet. Como poderá receber um expositor, um palestrante, também via internet, ou seja, hoje em dia nós não precisamos mais que o palestrante esteja ali, presente, fisicamente, no auditório. Ele pode estar falando num telão através da internet. Tudo isso tem que ser agora levado em consideração, mas tem que se perseverar, porque o modo presencial ele é muito importante. E essa retomada pode levar tempo, mas ela será feita. Então, não se pode jogar a toalha. É continuar, mas sabendo também mesclar as atividades presenciais
com as atividades online e olhando sempre para frente, olhando o futuro da divulgação do Espiritismo e o futuro da própria humanidade nesse trabalho. Dando continuidade aqui ao Perguntando e Aprendendo, agora nós vamos receber a Elisa Magno, que é lá de São Paulo, capital. Ela nos dirige a seguinte pergunta: estou assustada com o número crescente de feminicídios e também de estupros contra as mulheres. Por que isso está acontecendo? Historicamente, a sociedade, tanto a oriental quanto a ocidental, portanto, a sociedade humana, historicamente é uma sociedade machista, comandada pelos homens, seres masculinos. E isso nós temos há milênios aqui na humanidade. Os novos tempos trouxeram à tona a discussão sobre isso e a questão dos direitos iguais entre homens e mulheres. Mas os homens não vão transformar essa cultura do dia para a noite, nem da noite para o dia. Não se faz a transformação de uma cultura milenar numa única geração. Nós estamos diante de um processo em que muitos homens querem manter o machismo, querem continuar a dar as demonstrações de que são eles que mandam e que a mulher precisa ser obediente. Nós espíritas compreendemos que os direitos são iguais e que o machismo é um desequilíbrio moral. E é por isso que temos visto tantos feminicídios e outros casos de violência contra as mulheres. Até porque parte da sociedade masculina ela vem sendo educada ainda nos padrões culturais antigos. Mas temos que perseverar, temos que continuar essa luta. Quando lemos o Livro dos Espíritos, nós vemos lá a resposta que os espíritos dão à indagação de Allan Kardec, dizendo taxativamente que os direitos entre os homens e as mulheres são iguais. Mesmo porque nós somos espíritos e o espírito não é nem homem e nem mulher. Ele possui as duas polaridades, feminina e masculina, e pode reencarnar homem ou mulher, sempre de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, não nos abalemos, mas continuemos a trabalhar a transformação cultural humana, até que todos reconheçam a necessidade de respeitar os direitos da mulher, que são os mesmos direitos do homem. Essa é a nossa luta, que talvez nesta geração não vejamos ainda a sua vitória, pelo menos não completa, mas é com o passar do tempo e a continuidade dessa luta por esse entendimento que haveremos então de banir aqui da humanidade terrena o feminicídio e qualquer ato de violência contra a mulher e, claro, vice-versa, também contra o homem. Encerrando o Perguntando e Aprendendo, nós temos agora a participação do Gilson Bueno, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta: afinal, a salvação da alma se dá somente através da fé ou somente através das obras? Pois bem, Gilson, eis o nosso grande problema de achar que a salvação ou está nisso ou está naquilo. Ou ela se faz exclusivamente por este caminho ou por
aquele caminho. Esse é o nosso grande problema, essa dicotomia, essa separação, quando a vida tem que ser percebida como um todo. Na visão espírita, as duas coisas são importantes: a fé e as obras. O que acontece é que nós temos muitas pessoas interpretando ao pé da letra determinadas passagens do Velho Testamento e do Novo Testamento, ora para defender que a salvação é feita exclusivamente pela fé, ora que a salvação só pode acontecer se for pelas obras. E aí nós poderíamos aqui trazer várias citações em defesa desta e daquela tese. De fato, a fé sem obras é morta, mas as obras sem fé perdem valor. Então há que se juntar as duas coisas. É preciso ter fé, confiança, crença e fazer com que essa fé nos movimente para a realização das boas obras, as obras úteis para todos. O Espiritismo proclama que fora da caridade não há salvação. Caridade não é simplesmente fazer. Caridade também é ter sentimento. Então, vamos aprender a unir fé com obras. E aí estaremos no melhor caminho para a nossa salvação, que nada mais significa do que continuar a caminhada rumo à perfeição. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo, já deixando aí na tela os canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta e, quem sabe, no próximo programa estarmos aqui para respondê-la. Não deixe de participar. Mas agora está na hora da nossa entrevista e vamos trazer uma querida educadora espírita radicada no estado do Rio de Janeiro, ela que é de Niterói, a nossa querida Lúcia Moisés, que tem diversos livros publicados sobre educação. E ela concedeu entrevista a Orson Peter Carrara sobre a visão espírita e científica do autismo. Assunto muito importante. Então, sem perdermos mais tempo, vamos dar início então à entrevista nessa conversa que Orson Peter Carrara tem com Lúcia Moisés. Conversando sobre Espiritismo. Hoje temos como convidada a nossa Lúcia Moisés. A nossa querida amiga vai falar sobre a visão espírita e científica do autismo. Natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e residindo em Niterói, Rio de Janeiro, graduada em Pedagogia, com mestrado em Educação, doutorado em Psicologia Educacional e aposentada pela Universidade Federal Fluminense. Vincula-se à Casa de Batuíra, em São Gonçalo. Já tive a felicidade de visitar e palestrar nesta querida instituição. Como colaboradora, integra a Comissão de Inclusão da Área de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a Lúcia textualmente para a revista eletrônica O Consolador, que deve publicar brevemente, ainda está inédita. E nós fizemos a entrevista sobre a experiência com a evangelização infanto-juvenil, também extensiva aos autistas, com o lançamento do seu recente livro A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, publicado pela editora M, que está apresentado por Carlos Campetti, conhecido escritor e palestrante espírita também da Federação Espírita Brasileira e pai de um jovem autista. Nós temos a oportunidade aqui hoje de receber com muito carinho a nossa querida Lúcia Moisés, autora de vários livros, muito dedicada à evangelização,
Muito bem-vinda, Lúcia, muito boa noite, obrigado pela sua disposição. Boa noite, é uma alegria estar aqui nesse trabalho que eu sei que é tão intenso, nessa rede que faz tanto bem a tanta gente. Um privilégio, uma honra. Boa noite a todos. É verdade, Lúcia, quantos privilégios podemos colher aqui. Eu e Lúcia fizemos parte de uma obra, Fome de Quê? Estamos juntos lá numa obra recente. Mostra para a gente, Lúcia, está com o livro na mão aí, mostra para o telespectador. Estamos juntos lá como coautores do livro, junto com outros inúmeros amigos que aí compõem o livro. Muito bem, Lúcia. Nós aqui estamos para falar do autismo, a visão espírita e científica desse transtorno que está crescendo bastante. Nós vemos casos e casos diariamente se repetindo. E é interessante porque nós vemos também a variedade de graus com que se apresenta. É muito interessante essa questão. E os centros espíritas, no trabalho de recepção das crianças para as conhecidas aulas de evangelização infanto-juvenil, não podem ficar alheias a essa questão tão presente no nosso cotidiano. E, Lúcia, você como educadora, com tanta experiência na área de evangelização, com vários livros publicados, como é que surge essa questão tão importante da vida cotidiana do ser humano? A questão que você se refere é a questão do autismo? Isso, exatamente, considerando aí a variedade de graus com que se apresenta e também considerando que os centros espíritas têm os seus espaços para as crianças que são levadas pelos pais. E a identificação do autista se apresenta de maneira tão diversa. Como lidar com essa diversidade, Lúcia? Pois é, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa a aparecer mesmo a partir de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, os primeiros sinais. Nós não falamos em sintomas, porque não é doença, então são os sinais, os traços, as características, e vai perdurar a vida toda. Ele se apresenta, é um espectro, como o arco-íris, né? Então, é um leque bem aberto que vai desde aquele que tem traços muito leves, quase imperceptíveis, até aqueles que têm traços muito fortes. E o que define o grau é a necessidade de suporte. Então, hoje, nós não falamos mais em leve, moderado e severo, porque há um consenso que, primeiro, não existe uma limitação exata entre um e outro. E, segundo, o que vai definir é exatamente a necessidade de suporte. Então, tem gente que fala, escreve, se alfabetiza, vai para a escola, produz, entra no mercado de trabalho, casa, tem família, mas tem, sim, algumas características que são próprias do autismo. E, no entanto, nós vamos encontrar na outra ponta gente que não fala, que não consegue fazer nenhuma das atividades de vida diária sozinho, depende 24 horas de alguém para tomar conta dele. E nós, no Centro Espírita, deveríamos estar abertos a todos. Porque se é bom para mim, por exemplo, meu filho, mais ainda para aquela família, e nós não falamos em criança só, quando a gente fala em centro espírita, a gente está falando em família, porque hoje nossa grande preocupação em relação à evangelização é juntar o grupo de pais no mesmo horário do grupo da evangelização, do trabalho de evangelização. E que não seja aquele do momento da palestra pública. Mas isso é outro assunto, né? Não vamos desviar. A questão é que a gente precisa dar profundidade, continuidade, e só quando nós estávamos com o horário próprio, dilatado, juntando os pais e as crianças e os jovens, é que nós conseguimos fazer um trabalho mais produtivo. E, no caso das crianças com deficiência, não importa nem que seja, não estou falando de transtorno só, transtorno, deficiência, afinal, a gente vem trabalhando sobre inclusão já há alguns anos. É
é necessário, sim, trazer a família, porque a família que vai nos dar as informações para facilitar o trabalho. Se ele se comunica, não se comunica, ou seja, deve ter alguma forma de comunicação. Como é que é essa forma de comunicação? Ele usa comunicação alternativa? Se é uma criança cega, ela tem recursos lá nos seus aparelhos de conseguir fazer a leitura de um texto e transformar o texto em som. Existe hoje tantos aparelhos. A criança surda, como é que ela trabalha? O que ela faz? Temos a leitura de Libras, ela sabe fazer, ela conhece Libras. Então, é a família que traz. Então, no caso da criança e do jovem com autismo, é importantíssimo que a gente, em primeiro lugar, receba essa família. Então, quando eu falo de portas abertas para o autismo, é para a família, antes de qualquer coisa. Que coisa Você compreende importante, isso, Lúcia. né? Que coisa importante que você está nos dizendo aqui, porque enquanto você falava, eu fiquei imaginando a direção, a coordenação de um centro espírita para preparar os seus educadores espíritas para receber a família. Até porque muitos adultos atuais, já com decênios de vida, conseguem ser identificados agora com autismo, né? Não foram identificados na infância, uma característica muito interessante, até porque não havia esse conhecimento que hoje detemos dos graus variáveis, né? E, ao mesmo tempo em que os educadores precisam estar preparados para acolher a família e identificar esses graus, nós estamos diante aí de um cuidado que a instituição precisa ter. E os pais, assim como os educadores, aprenderem a lidar com essas situações. Nós fazemos parte da comissão de inclusão da FEB, já há 4 anos, levamos alguns anos, inclusive, planejando com muito cuidado, tendo à frente a Miriam Mazotti, a Miriam Duzzi, e a Sandra Borba, né? Bem à frente do nosso trabalho, Ana Champlone, que também tem muita experiência na área, e já estamos finalizando o nosso 3º curso e não temos planos de parar. São cursos de ensino à distância, né, de EAD, na modalidade EAD. Hoje nós encerramos ele, o 3º, né? São 12 módulos, e oferecemos amplamente para o movimento espírita. Não fechamos em torno de educadores, não. Queremos todos. Quem quiser participar, vamos abrir de novo, possivelmente em março. Né? Posso adiantar, março, abril. A gente, de novo, fazendo uma nova turma. E o feedback que nós temos é fantástico, porque as pessoas dizem, eu, inclusive, sou a pessoa que finaliza a avaliação, posso dizer, eles ficam fascinados com o curso, dizendo, nossa, não tinha ideia de tanto recurso, de tanta coisa. Mas nós falamos, como eu falei, do espírito imortal, começamos falando do espírito imortal, que está vivendo uma experiência, e aí vamos com os transtornos, as deficiências, inclusive com uma coisa que tem muito atualmente, com as altas habilidades, que a gente chamava de superdotação, mas não se usa mais essa terminologia. Aliás, o que tem de todo dia mudando, meu filho, é uma loucura, viu? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, com o que a gente fala, porque é tão comum a gente dizer, né, necessidades especiais. Não, nós não falamos mais isso. Me dá a oportunidade de dizer isso. Portador disso, portador... Não, ninguém é portador de nada. Então, o que a gente fala é pessoa. Pessoa vem na frente. Porque não nem é cadeirante, né? É uma pessoa que usa cadeira de rodas. Então, tomar esses cuidadinhos. Então, hoje, nós estamos olhando, inclusive, os altas habilidades, que têm altas habilidades, quem tem, por exemplo, o TDAH, que tem muita criança, muito adulto com TDAH, que precisa ser levado a sério. E o que nós queremos é sensibilizar a direção da Casa Espírita. Então, não é só o evangelizador. Lúcia, você vai despertar, e deve ter despertado agora, a curiosidade e a atenção de muitos educadores que estão vendo a nossa conversa. Esse material dos cursos disponibilizados pela Federação Espírita Brasileira, inclusive com a participação dos nomes tão conhecidos e queridos que você citou aí, esse material está disponível no canal do YouTube da FEB TV. Onde está esse material para quem quiser procurar?
esse material é disponibilizado para quem faz o curso. Ah, que bom. E Pode para fazer o curso? baixar e uma vez habilitado, é um cuidado nosso, uma vez Sim, habilitado, ele poderá ser um multiplicador. ótimo. E a E gente como é que tira do ar faz? 15 dias depois. E como é que faz para a pessoa se habilitar? Com quem ela deve procurar? Como procurar para Uai, se fazendo inscrever? curso. Fazendo curso. E esse curso, ele... É uma pena, porque o nosso curso, dessa vez, nós fizemos 300 inscrições. Estamos terminando, eu creio que perdemos aí cerca de 50%, porque o mundo exige muito das pessoas. Agora, então, com a volta do presencial, com a volta de gente que estava em home office, por exemplo, né? Então, nós entendemos que são pessoas, inclusive algumas são amigas nossas, diz eu queria muito ter feito o curso e não consegui, porque exige sim. Nós temos encontros síncronos todas as segundas-feiras, onde nós debatemos o que foi estudado, e tem um rico material. Mas quem quiser fazer, nós estamos sempre recebendo até esses que perderam, que fizeram inscrição, não conseguiram, aí eles voltam, a gente então aceita de novo. Muito bem, acabamos de assistir então à entrevista concedida por Lúcia Moisés ao Orson Peter Carrara e dando esclarecimentos sobre o autismo, essa síndrome já agora muito conhecida, e esclarecimentos tanto na visão espírita quanto também na visão da ciência. Querendo assistir à entrevista completa, depois aqui do nosso programa, acesse o YouTube, ou continue nele, e vá lá no canal Orson Peter Carrara. E aí você vai encontrar o vídeo completo para assistir essa importante entrevista concedida pela educadora Lúcia Moisés. E, aliás, vamos também deixar aqui a recomendação para que você depois procure os livros da Lúcia Moisés, porque ela tem obras muito importantes no campo da educação. Mas agora, vamos à poesia. Está na hora de trazermos os poetas do além, os poetas que se encontram no mundo espiritual e que retornaram através da mediunidade de Chico Xavier. Rodando a vinheta, vamos começar agora o Poesia Espírita. Poesia Espírita. Na Poesia Espírita, hoje, vamos destacar dois poetas que retornaram da morte, ou da chamada morte, através da mediunidade do Chico Xavier, e cujos poemas estão publicados, você está vendo aí na tela, no livro Antologia dos Imortais, publicação da Federação Espírita Brasileira. Vamos hoje destacar os poetas Galba de Paiva e Alfredo Nora. Vamos primeiramente conhecer o Galba de Paiva. Ele reencarnou na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, em 26 de setembro de 1893, vindo a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro em 1º de julho de 1938. Galba de Paiva foi poeta, jornalista, conferencista e crítico literário. Foi bacharel em Direito, formando-se na cidade do Rio de Janeiro em 1915 e exerceu várias funções públicas, tanto na administração quanto também na magistratura do Rio Grande do Sul, porque depois da sua formação no Rio de Janeiro, ele voltou para o Rio Grande do Sul, mas na sequência retorna para o Rio de Janeiro, onde vai exercer a advocacia e veio então a desencarnar.
Galba de Paiva retorna através do Chico Xavier e nos brinda com o soneto Desertor. Vamos a ele. Silêncio, inércia, morte, o fim de tudo. Era o estranho ideal que acalentara quando vivi qual cego, surdo, mudo ou sonâmbulo em crise longa e rara. Covarde e tresloucado em transe agudo, de súbito fugi a vida amara e marchei, constrangido, para o estudo do enigma que, em vão, me acabrunhara. Mas não morri. Morreu-me o vaso impuro e, distante da carne transitória, colho o passado e planto o meu futuro. Nem mistério, nem cinza à nossa frente. Apenas o homem louco de vanglória, procurando enganar-se inutilmente. Eis então o soneto de Galba de Paiva, com o título Desertor, falando de si mesmo, da ilusão que ele promoveu a si quando estava aqui encarnado, achando que a morte era o fim de tudo, e descobrindo, depois da morte, que a vida continua. É um apelo para que pensemos a esse respeito. Mas continuando o Poesia Espírita, nós vamos agora conhecer um outro poeta, Alfredo Nora, cujo nome completo é Alfredo José dos Santos Nora. Ele reencarnou na cidade de Piraí, no estado do Rio de Janeiro, em 18 de novembro de 1881 e veio a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro em 13 de novembro de 1948. Alfredo Nora abraçou a carreira de funcionário da antiga Central do Brasil. Foi poeta e jornalista, tendo colaborado em várias revistas e jornais de sua época. Ele retorna através do Chico Xavier e nos traz o soneto Desobsessão. Vertendo suor em baga no médium que o entretém, eiro que chega do além, o espírito em sombra e chaga. Desface em revolta e praga, condena, fere, porém, escuta o verbo de alguém que ajuda, enternece e afaga. Na palavra que renova, o fogo revel da prova, agora é bálsamo de luz. E o pobre, ante a paz bem-vinda, é um soneto Desobsessão de Alfredo Nora, mostrando a importância do diálogo fraterno na reunião mediúnica no atendimento aos desencarnados. Esses poemas, assim como outros, estão então publicados no livro Antologia dos Imortais, publicado pela Federação Espírita Brasileira, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E deixo já aqui o convite a você para estar na próxima edição de Ante os Novos Tempos, quando vamos conhecer mais dois poetas que retornam do além através da mediunidade exuberante de Chico Xavier. Mas agora vamos dar uma pausa aqui no programa, porque está na hora do Para Viver Melhor, os 90 segundos de reflexão. E hoje, com um tema muito importante, enxugue suas lágrimas. Vamos então ao vídeo de Para Viver Melhor. Na vida passamos por muitas dificuldades e problemas.
Mas com o Espiritismo, aprendemos que nada acontece por acaso e que tudo tem sua razão de ser, tem sua causa justa. Existem duas causas principais para os nossos sofrimentos: nossas ações em vidas passadas e nossas ações na vida atual, pois muitas vezes sofremos por causa do egoísmo e orgulho, por causa da nossa imprevidência. Lembremos que temos o amparo do Evangelho, com lições que devemos sempre estudar e nos esforçar em colocar em prática. Diante disso, agradeça a Deus pela bênção da vida. Agradeça pelas oportunidades de aprendizado. Agradeça pela reencarnação, possibilitando seu progresso intelectual e moral. Tudo passa nesta vida, menos a presença de Deus. Enxugue suas lágrimas, fé na vida e siga em frente. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. É possível ser feliz? Você já se fez essa pergunta? Você já andou aí se perguntando como encontrar a felicidade? Como ter paz de espírito na sua vida? Quem, em algum momento aqui da existência terrena, já não se fez essas perguntas? E quantas pessoas se equivocaram no caminho para encontrar a felicidade? Equívocos que fazemos quando temos uma visão exclusivamente materialista da vida e achando que apenas nascemos, vivemos e morremos e a morte será o fim de tudo, procuramos na matéria a felicidade. Então, algumas pessoas consideram que a felicidade está no acúmulo do dinheiro. Ter posses financeiras que vão automaticamente facilitar as posses das coisas materiais. Mas quem pensa que pessoas ricas, milionárias, que estão muito bem de vida, são felizes só por causa disso, estão enganadas. Quantos ricos, quantos milionários não vivem na tristeza? Não entram em depressão? Não cometem suicídio? Não batem nas portas dos templos religiosos procurando uma luz no fim do túnel? É porque a nossa vida vai muito além do simples nascer, viver e morrer. E não há dinheiro, não há mansão, palacete, carro do ano, etc., que preencha vazios da alma. Quando você, apesar de ter tudo isso do ponto de vista material, você não tem um coração amigo. Você não tem pessoas que de fato lhe amem, porque muitos amam apenas o seu dinheiro, amam apenas a sua posição social e nada mais do que isso. E aí então as decepções chegam. É claro que vivemos aqui na Terra, mundo material, e portanto nós necessitamos também das coisas materiais. Mas todo supérfluo, todo excesso é sempre prejudicial. Então precisamos aprender a viver com o necessário e realizar
a distribuição da renda da forma mais equilibrada possível, respeitando os direitos de todas as pessoas que são iguais, porque todos somos filhos de Deus. Bem, se a felicidade não está no dinheiro, se a felicidade não está na posição social que se tem, se a felicidade não está na posse de bens materiais, os mais diversos, onde está a felicidade? Como podemos ser felizes aqui na Terra? Podemos sim ter uma felicidade relativa, porque a Terra é um mundo de expiações e provas, onde todos os seus habitantes, no maior grau ou no menor grau, são imperfeitos, são espíritos moralmente inferiores. Eu também estou me colocando nisso. Todos somos espíritos imperfeitos. Todos temos muito que crescer a nível moral e também a nível intelectual. Então, a verdadeira felicidade não é deste mundo, mas podemos ter paz de espírito. Podemos ter uma felicidade relativa cumprindo a lei de Deus e nos melhorando a cada dia, lembrando que a vida, ela continua. Existe vida futura e que todos respondemos pelos nossos atos perante a lei divina. Por isso, o melhor caminho é o desenvolvimento dos valores morais ou das virtudes, que a traça não come, que a ferrugem não estraga e que nos pertencem para todo o sempre e que vamos levar conosco no retorno ao mundo espiritual. Porque o que é da terra, na terra fica. Vamos dar um exemplo muito significativo, que é a história do Dr. Hollywood. Dr. Hollywood foi um grande magnata, empresário, coordenador de filmes nos estúdios cinematográficos de Los Angeles, nos Estados Unidos da América. E ele estava muito bem de vida, ganhava muito dinheiro, e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava. Até que um dia, todos começaram a insistir que ele tirasse férias, porque ele nunca parava de trabalhar. E ele chegou à conclusão que realmente andava um tanto quanto estressado e que férias lhe fariam bem. Ele resolve, para surpresa de todo mundo, fazer um tour por alguns países da Ásia. E nesse tour, ele resolve conhecer o Camboja. Ele estava interessado na cultura cambodjana. Mas chegando lá, na capital, Phnom Penh, ele descobre ali a miséria, a fome, o desespero, o desemprego, e que centenas de famílias viviam das sobras de um grande lixão. E ele começa então a trabalhar lá para minimizar esse sofrimento e com a ideia de tirar as crianças daquele lixão. Ele cria uma ONG, uma organização não governamental, e começa então a viajar lá para o Camboja. Então, trabalhava nos Estados Unidos, lá em Hollywood, e vivia indo lá para o Camboja, em Phnom Penh. Ele está lá, quando toca o seu telefone, ele atende. Era um empresário lá da Europa que estava fazendo a turnê junto com os atores do lançamento de um novo filme. Ele atende. E o empresário se queixa, porque no jatinho que havia sido alugado para a turnê, a marca da água mineral
não era a que estava no contrato. E antes que o nosso doutor Hollywood conseguisse responder, o ator principal do filme, que ganha milhões para fazer cada filme, pegou o telefone do empresário e gritou para o doutor Hollywood: "Você tem que resolver isto. Por que a minha vida tem que ser tão difícil?" O Dr. Hollywood desligou o telefone, deu ordens lá para se resolver o problema da água mineral e pensou assim: vida difícil? Ganhando milhões para fazer os filmes? E eu com uma vida de excelência nos Estados Unidos, enquanto aqui está todo mundo morrendo de fome? Isso não é vida. Ele vende tudo o que tem, larga o emprego, muda para o Camboja. E lá, naquela sua ONG, ele trabalha junto do governo e consegue acabar com o lixão. Ele consegue levar todas as crianças para a escola, arrumar emprego para os seus pais. E até hoje, ele está lá trabalhando. Agora ele é o ex-doutor Hollywood. Mas os estúdios cinematográficos estão lá patrocinando a ONG. E como ele diz, ele está lá muito, mas muito feliz. Lá no Camboja, trabalhando com as crianças, ele encontrou a verdadeira felicidade, que é, portanto, possível, mesmo que seja de forma relativa, aqui na Terra, e não está nem no dinheiro e nem na posse dos bens materiais. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos, agradecendo pela sua companhia, pela sua participação, desejando paz na sua vida, nas vibrações do nosso Mestre Jesus, e que possamos estar juntos semana que vem para mais um Ante os Novos Tempos. Até lá! Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.